mais um capítulo do imperialismo do século XIX, a Conferência de Berlim, né? Então, a Conferência de Berlim foi, digamos, uma exigência da Alemanha, né, que se tornou um país unificado tardiamente, se comparado aos seus vizinhos, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, né? Então, a Alemanha só se torna Alemanha em 1871. Quando ela se unifica, ela se torna a principal potência econômica europeia. Tá? Então vai rivalizar com a Inglaterra, né? Vai ultrapassar a capacidade industrial inglesa. E aí, obviamente, como se unificou tardiamente, não teve, digamos, acesso aos melhores territórios, né? As porções mais interessantes de território no continente africano. Diante desse quadro, né, e pela sua capacidade industrial militar, a Alemanha, então, exigiu das demais potências europeias a realização de uma conferência na sua capital, Berlim, entre novembro de 1883 e fevereiro de 1884. E é interessante porque, se vocês observarem, por exemplo, o mapa da África, né, do continente africano, dos países, né, que formam o continente africano, vocês vão ver que muitos têm as linhas são retas. Por quê? Porque os camaradas se pegaram o mapa, né, e aí foram fazendo a divisão, uma nova divisão do território para atender aos interesses alemães. Né? Então, por isso que você pega, assim, por exemplo, o Egito é colônia inglesa. Aí tem lá, você olhar o mapa do Egito, ele está certinho assim, ele é um esquadro perfeito, né? Argélia. Só nos lugares onde as fronteiras eram definidas por acidentes geográficos naturais, né? Se é geográfico só pode ser natural, né? Por acidentes geográficos, então obedecia, né, o rio, uma cadeia de montanhas, mas várias partes desse território, né, do continente africano, a partir daquilo que foi definido pelo Tratado de Berlim, né, pela Conferência de Berlim, perdão, passou a atender tão somente os interesses das potências europeias. E aí, um dos resultados, ou digamos assim, um dos desdobramentos mais nefastos dessa divisão imposta pelos europeus é que você colocou dentro de um mesmo território grupos étnicos rivais. Né? Antes dessa divisão imposta pela Europa, esses indivíduos até guerreavam, mas eles viviam em territórios separados. A partir do momento em que são colocados dentro do mesmo território, e aí isso corrobora até um livro bem interessante, né? Eu não tenho ele aqui, do Wesselin, Hank Wesselin, que é dividir para dominar, ou seja, você coloca grupos étnicos rivais, explora essa rivalidade. A África do Sul é um caso bastante interessante nesse sentido, né, os Xhosas e Zulus. Para quê? Para garantir a dominação sobre essas populações. Então, esse é o resultado direto da Conferência de Berlim. Né? A Alemanha vai pegar a Namíbia, é um país ao sul de Angola, vai pegar o Togo e vai pegar umas outras regiões, né, alguns outros territórios do continente africano. Mas, de qualquer maneira, né, a Conferência de Berlim ela tentou apaziguar os ânimos, mas, sinceramente, gente, eu acho que deu um empurrãozinho para aquilo que seria a primeira grande tragédia do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Ok, gente? Então, beleza. Vamos lá, continuando o último episódio, né, dessa nossa série Imperialismo ou Neocolonialismo, né, os europeus no século XIX ocupando territórios em várias regiões do planeta. Né, nós vamos trabalhar agora exatamente com as revoltas. Tá? E são algumas, né, ocorridas basicamente em dois territórios, né, na China e na Índia. Na Índia, nós temos a famosa Revolta dos Cipaios, no ano de 1857. Não sei se vocês sabem, a religião hindu ela tem a vaca como um animal sagrado. Né? Então é um animal intocado pelos fiéis. E o que vai acontecer? Muitos dos indianos, né, os cipaios, nós temos os gurkhas também, que são nepaleses ali daquela região,
os Sikhs, né? São várias etnias que compõem a Índia, mas os cipaios, eles ingressarão no exército inglês, né? No exército colonial britânico, e vão receber armas novas, né? Fuzis, para combater as rebeliões dos insatisfeitos com essa ocupação inglesa, né? Vão combater esses movimentos, né? Movimentos muito localizados. Acontece que as armas entregues aos cipaios, elas eram lubrificadas, o lubrificante utilizado nelas era originário da gordura da vaca, né? Era a gordura bovina utilizada, né, nessas armas. O resultado, obviamente, como a vaca é um animal sagrado para os hindus, então os cipaios resolvem, né, eles se rebelam contra a utilização, né, os ingleses ficam empolvorosos, porque afinal de contas você está tendo uma revolta dentro do exército colonial, isso poderia se espalhar para outras regiões, né, porque afinal de contas insatisfação junta com insatisfação, resultado é revolução. Então os ingleses rapidamente tiraram todos os rifles, né, recolheram os rifles e passaram a utilizar com outros tipos de óleos lubrificantes, que não mais utilizando a gordura animal, né, a gordura bovina como lubrificante das armas. E aí a rebelião, tá, que é rebelião, revolta, né, se encerra. Não é um movimento de independência, mas é uma revolta que chama atenção pela sua peculiaridade, porque envolve elementos religiosos. A China, aí a China vai conhecer mais revoltas. Tá? A China vai ter a Guerra do Ópio, né, lá pelo ano de 1839, a motivação dessa guerra é bem interessante. O que vai acontecer? A China se torna um grande fornecedor de seda para a Inglaterra, né, e passa a ser uma grande consumidora de produtos industrializados ingleses. Mas acontece que tem uma região, né, próxima ali no continente asiático, que é grande produtora de ópio. E aí pega a Índia, pega o Afeganistão, produz muito, mas planta-se ópio? Não, planta-se papoula. O ópio vem da papoula, né? E o ópio é uma substância entorpecente extremamente cruel. Se hoje nós temos o crack, no século XIX nós temos o ópio. O ópio, quando consumido, né, regularmente, ou seja, o cara se torna viciado em ópio, ele vai promovendo microfuros, né? O ópio vai promovendo microfuros na estrutura óssea do cidadão. E isso causa dores alucinantes, né? E o resultado, obviamente, o sujeito fuma mais ópio, né? Sabe o que vem? Ópio, morfina, né? Um dos mais poderosos, se não mais poderoso, anestésico, perdão, né? Analgésico, né? Em uso. E aí o cara se torna viciado para quê? Para aliviar as dores. Os chineses, que perceberam que os ingleses comercializavam isso em detrimento da saúde dos chineses, resolveram se rebelar. Essa revolta vai durar 3 anos, de 1839 até 1842. Né? E a solução encontrada, tá, para resolver o problema foi a diminuição do comércio, né, o encerramento desse comércio do ópio, embora isso levasse a protestos dos comerciantes, de muitos comerciantes ingleses, porque eles tinham lucros fantásticos com essa comercialização. Hoje nós chamaríamos esses comerciantes de traficantes, né? Mas de qualquer maneira a China foi obrigada a fazer concessões aos ingleses, porque afinal de contas houve uma redução significativa dos lucros desses comerciantes. Então a China foi condenada a pagar a indenização, e essa indenização não em forma de dinheiro, mas sim na concessão de territórios e mais territórios para os ingleses. Então essa é a primeira revolta. Uma segunda revolta ocorrida na China, né, vai ser a famosa revolta dos Taipings, em 1853. Essa revolta ela vai ser motivada pela percepção de muitos desses chineses de que os governos locais, né, que o governo local ele era por demais submisso aos interesses das potências europeias, né, porque afinal de contas a ideia era a permanência no poder, e em detrimento do bem-estar da população chinesa.
Então essa revolta vai estourar. As forças, esses governantes, né, os mandarins chineses, eles vão buscar, digamos, apoio militar junto às potências ocidentais. Ao buscar apoio junto a essas potências ocidentais, eles vão pagar um preço altíssimo por conta disso, porque afinal de contas vão aumentar sua dependência em relação a ingleses, alemães, franceses, né, japoneses, estadunidenses, e claro, reduzirão ainda mais a sua capacidade de liderança, ou seja, estão entregando à China, né, ou pelo menos essas fatias de território chinês, para os ocidentais. Então a revolta Taiping ela foi difícil de ser combatida, foi muito dura, a repressão foi muito violenta, mas houve a supressão desse movimento. O último movimento é a Guerra dos Boxers, né, ocorrida ali na virada do século XIX e século XX, ou seja, entre 1900 e 1901. O nome Guerra dos Boxers tem a ver com os pugilistas, né, são nacionalistas chineses que, insatisfeitos com essa brutal exploração do território chinês, do povo chinês, pelas potências ocidentais, resolveram literalmente sair na porrada com as potências ocidentais, com as tropas ocidentais estacionadas na China. E essa revolta ela vai ser muito forte, né? Ela vai ser bastante impactante pelos desdobramentos dela. Ela se espalhou por várias cidades chinesas. Houve uma dificuldade imensa na repressão a esse movimento, porque a adesão foi muito grande, mas é aquela coisa, né? Por mais que os chineses estivessem dispostos a defender o seu território, o seu lugar, né? A sua nação, a superioridade militar ocidental se fez presente. E aí, qual é o desdobramento importante em relação a isso? É que com a derrota, né, dos Boxers, a China foi obrigada a ceder para a Inglaterra, durante 99 anos, Hong Kong. Né? Hong Kong só voltou a fazer parte do território chinês no ano de 1999. Tá? Então, esses são os impactos, né, as questões colocadas sobre o imperialismo. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui algumas sugestões de leitura, né, alguns livros do Kipling que eu já indiquei. Esse livro aqui é bem legal, Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, então é um título bacana. Do Hobsbawm também tem A Era dos Impérios, né, uma versão em inglês, encontra-se em português. E esse livro aqui do Eduard Said, que é um escritor palestino, né, o Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, ou seja, essa coisa se tinha uma visão em relação ao continente africano, né, do mistério, o Oriente, na visão dos ocidentais, era um lugar exótico, né, de dançarinas, de magia, de tapetes voadores. Né? Então, quando vocês assistirem, por exemplo, Aladdin, depois da leitura desse livro, vocês terão uma visão completamente diferente. Tá ok, gente? Então, beleza? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.